Então, orações subordinadas, né? A gente tem 3 tipos de orações subordinadas: substantivos, adjetivos e adverbiais. A gente já viu as coordenadas, né? E a gente sabe que existem período simples e período composto. O período pode ser composto por coordenação, como já foi visto antes, ou por subordinação, como a gente vai ver agora. Então, período composto por subordinação, né? Ele é aquele formado pela oração principal e a oração subordinada, né? Uma ou mais orações subordinadas. Aí o exemplo, disse ao aluno que tivesse respeito, né? Disse ao aluno é a primeira oração, é a oração principal, e que tivesse respeito é a segunda oração, que é a oração subordinada, né? Ela é subordinada à oração principal. Orações subordinadas substantivas, né? Elas têm as funções sintáticas próprias do substantivo e são introduzidas pela conjunção integrante que, né? E as conjunções integrantes que e se. Essas orações podem funcionar como sujeito, como objeto direto ou objeto indireto do verbo da oração principal, como complemento nominal de um termo da oração principal, como predicativo da oração principal e como aposto de um termo da oração principal. A oração subordinada substantiva subjetiva, né? Ela funciona como sujeito de verbos usados na terceira pessoa do singular. É bom, é necessário, convém, parece, importa, etc. E de verbos que se apresentam na voz passiva sintética. Sabe-se, espera-se, ou na voz passiva analítica. Foi decidido, será aprovado e etc. Então, vem os exemplos. Ó. É necessário que você fale a verdade. É necessário uma oração que você fale a verdade a outra. É necessário a oração principal que você fale a verdade. É a oração subordinada substantivo subjetiva, né? Porque ela funciona como sujeito da oração principal. Sabe-se que o jornal mentiu. Sabe-se, a oração principal, que o jornal mentiu é a oração subordinada substantivo e subjetivo, porque ela funciona como o sujeito da oração principal. Oração subordinada substantivo objetiva direta, né? Aí aqui, para a gente saber orações subordinadas, né, principalmente as substantivas, de todas elas, mas principalmente as substantivas, você tem que saber as classes de palavras, né? Funciona como objeto direto do verbo transitivo direto da oração principal. Então vamos lá o exemplo. As estatísticas mostram que muitas mulheres são espancadas em casa pelos maridos. Primeira coisa para a gente saber dividir, né, as orações é localizar os verbos na oração. Então quando eu falo as estatísticas mostram, né, mostrar é um verbo transitivo direto. Ele precisa de um complemento que não tem uma preposição, né? Então mostram o quê? Que muitas mulheres são espancadas em casa pelos maridos. Então, quer dizer, essa que muitas mulheres são espancadas em casa pelos maridos funciona como objeto direto do verbo da oração principal. O professor explicou, quem explica, explica alguma coisa, né? Explicou o quê? Que algumas pessoas discordavam do governo. Então, o professor explicou a oração principal, que algumas pessoas discordavam do governo, oração subordinada, substantivo, objetivo e direta. Aí, oração subordinada, substantivo, objetiva e indireta, né? Ela funciona como objeto indireto do verbo transitivo indireto ou do verbo transitivo direto e indireto da oração principal. Aí vem o exemplo, o historiador convenceu as autoridades. Quem convence ao verbo, né? Convenceu. Convence alguém de alguma coisa, né? Então, convence alguém de alguma coisa. Então, o indireto, né? O verbo transitivo indireto, ele precisa da preposição. Nesse caso, convencer é direto e indireto. Então, tá lá, ó. Convenceu de quê? De que as nossas escolas precisavam ser melhoradas. Aquele político aspira. Quem aspira, aspira a alguma coisa, né? Olha a preposição aí. Então, aquele político aspira, oração principal, a que o elejam prefeito da cidade, oração, subordinado, substantivo, objetivo e indireta.
Oração subordinada, substantiva, completiva, nominal, né? Funciona como complemento nominal de um substantivo, de um adjetivo ou advérbio da oração principal, né? Aí vocês têm que prestar bem atenção, né? Cuidado para determinar a classe da palavra certa, o que é verbo, o que é nome, né? Substantivo, adjetivo, advérbio são nomes, né? Por isso nominal. Então, tínhamos dúvida. Dúvida, substantivo. De que daria certo o acampamento naquele lugar. Então, tínhamos dúvida, oração principal, de que daria certo o acampamento naquele lugar. Então, precisa da preposição e está complementando um nome, né? No caso dessa oração, seria a palavra dúvida, que é um substantivo. O sociólogo estava esperançoso de que a pesquisa sobre o Brasil fosse aprovada pelas autoridades. Ó, esperançoso, né, é um adjetivo, né, ou é um advérbio, pode dependendo da situação, é um nome. Então, de que está ligado, né, de que a pesquisa sobre o Brasil fosse aprovada pelas autoridades, está ligado ao nome esperançoso. Então, oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. Oração subordinada, substantiva, predicativa. Ela funciona como predicativo do sujeito da oração principal, geralmente ligada com verbo, né, ligada por um verbo de ligação. Então, ó, nossa esperança é que os povos vivam em paz. Então, esperança, né, é o sujeito. Tá ligado, é um verbo de ligação, tá ligado a esse predicativo do sujeito, né? Minha grande vontade do sujeito é que me deixa escrever. Então, observem bem, verbo de ligação, tá funcionando como predicativo, né? Quer dizer, predicativo é uma qualidade do sujeito, uma qualidade do sujeito. E usando o verbo de ligação, vai ser uma predicativa, né? Oração subordinada, substantiva, predicativa. Oração subordinada substantiva positiva, né? Vamos lembrar do aposto. Ela funciona como um aposto, ou seja, como uma explicação de uma palavra da oração. Voltando um pouquinho na completiva nominal, né? Lembrando, o que é um complemento nominal? É um termo que completa o sentido de uma palavra que não é o verbo, tá? Esqueci de falar isso. Então, a oração subordinada substantiva positiva, né? Ela funciona como um aposto. O que é um aposto? É a explicação de uma palavra da oração principal, né? O aposto numa frase comum seria a explicação de um termo que vem antes, né? No termo anterior. Então, ó lá. Aquele homem interessava apenas uma coisa. Oração principal. Que muito dinheiro tivesse em suas mãos. Então, a segunda oração, né, a oração subordinada, ela está explicando que coisa é essa que interessava ao homem, né? Geralmente, a oração subordinada substantiva positiva, ela vem geralmente depois de 2 pontos, ou entre vírgulas, mas é muito mais comum depois de 2 pontos. Então, teve 2 pontos, já dá uma paradinha para olhar, porque com certeza ela pode ser a positiva. Queremos somente isto, que a distribuição de rendas seja mais justa, né? Queremos somente isto, oração principal, aí os 2 pontos. Isto é o quê? A distribuição de rendas, que a distribuição de rendas seja mais justa. É a oração subordinada substantiva positiva. Essa é a mais fácil de classificar. Orações subordinadas adjetivos. Agora mudamos de classe, né? Tem o valor e a função próprios do adjetivo. Né? Assistimos a cenas deprimentes. Ó, deprimentes tem um valor de adjetivo, tá? Completando a oração principal. A oração subordinada adjetiva ela é introduzida por pronomes relativos, né? Que, qual e as variações, né? Quais, quem, onde, cujo e as variações cujo, cujos, cujas. Há situações, aí o exemplo, há situações que não desejamos nunca, né? Situações que não desejamos nunca. Né? Há situações, oração principal, que não desejamos nunca, orações subordinadas adjetivas. Vamos ver os tipos de orações subordinadas adjetivas.
as posições da oração, né? Em relação à oração principal, a oração subordinada adjetiva ela pode aparecer depois da oração principal. Os turistas dirigiam-se ao litoral, onde a natureza os esperava, né? Então, ó, oração principal, os turistas dirigiam-se ao litoral, onde a natureza os esperava, oração subordinada adjetiva. Mas ela também pode aparecer no meio da oração principal. Ó, a resposta... Deixa eu tirar a minha carinha aqui, ó. A resposta que os policiais esperavam dos sequestradores não veio. Então, a resposta não veio é a oração principal. Que os policiais esperavam dos sequestradores é a oração subordinada adjetiva. Então, você vê que ela corta a oração principal no meio. Ela vem bem no meio, né? Então, prestem atenção nisso. Deixa eu voltar a minha carinha aqui. Mudar a posição. Então, elas podem ser, né? Essas também são, ela é mais fácil de classificar porque ela tem dois tipos, né? Elas podem ser restritivas, são aquelas que restringem o sentido do termo a que se referem. Então, os homens que são honestos merecem nosso diálogo, né? Então, ela está falando, ela está restringindo. Quem só merece o nosso diálogo os homens que são honestos. Então, ela tem esse sentido. Oração subordinada é só usar o bom senso, né? Então, ela está restringindo. Só os homens que são honestos que merecem nosso diálogo, né? Os homens merecem nosso diálogo, a oração principal, que são honestas, oração subordinada, adjetiva, restritiva. A explicativa, né? São aquelas que tomam o termo a que se refere no seu sentido amplo, destacando sua característica principal ou esclarecendo melhor sua significação. Os homens, que são seres racionais, merecem nosso diálogo. Então, você percebe que ela está explicando quem são os homens, né? O nome já está dizendo. Então, os homens merecem nosso diálogo, oração principal, que são seres racionais, uma oração subordinada, adjetiva, explicativa. As explicativas vêm sempre entre vírgulas, tá? Então, preste atenção. Essa é facinho de classificar. E aí vamos para as orações subordinadas adverbiais. Elas funcionam como adjuntos adverbiais da oração principal. O vizinho vendeu o terreno ao lado porque precisava de dinheiro. Então, o vizinho vendeu o terreno ao lado, oração principal, porque precisava de dinheiro, oração subordinada adverbial. Quando cheguei ao supermercado, oração subordinada adverbial, as portas já estavam fechadas. Então, a classificação dela é feita segundo o sentido da circunstância adverbial que expressa. Ó, quando cheguei ao supermercado, está me dando advérbio de tempo, né? Então, vamos prestar atenção agora na classificação delas. Então, tá lá. Eu tenho a oração subordinada adverbial temporal, né? O nome já está dizendo, ó, vamos usar o bom senso. Temporal ligado a tempo, né? Então, exprime ideia do tempo em que ocorre o fato expresso na oração principal. Iniciam-se por quando, logo que, até que, sempre que, enquanto, assim que. E aí vem os exemplos, ó. Quando os gatos saem, os ratos fazem a festa. Então, ó, os ratos fazem a festa é a oração principal. E quando os gatos saem, a oração subordinada adverbial temporal, porque está dando a ideia do tempo, né? Quando que os ratos fazem a festa? Quando os gatos saem. É o tempo que acontece. Eu ficaria lendo até que o sono viesse, né? Ficaria lendo a oração principal até que o sono viesse, dá noção de tempo. Então, bom senso, gente, sempre bom senso. Vamos prestar atenção no sentido que aquela oração está dando e aí vai ser fácil classificá-la. Oração subordinada adverbial causal, né? Ela exprime, o nome já está falando, ela exprime a ideia da causa, do fato expresso na oração principal. Iniciam-se principalmente por porque, já que, visto que, como, uma vez que. Já que não chovia a tempo, as plantas secaram, né? Então, lá, a causa das plantas secaram é porque não chovia a tempo. Então, as plantas secaram a oração principal, já que não chovia a tempo, é a causa, né? A oração subordinada adverbial causal. Chegou atrasado, oração principal, visto que seu trabalho fora muito pesado. Quer dizer, a causa dele chegar atrasado
Tá na outra oração, né? Então, chegou atrasado a oração principal, visto que seu trabalho fora muito pesado, oração subordinada adverbial causal. Oração subordinada adverbial condicional. Ela exprime uma ideia de condição, da condição necessária para a realização de um fato expresso na oração principal. Iniciam-se principalmente pelas conjunções, né? Se, caso, desde que, contanto que. Então, caso ele venha cedo, iremos ao cinema. Iremos ao cinema, oração principal. Caso ele venha cedo, é uma oração subordinada adverbial condicional. Viajaremos ainda hoje, oração principal, desde que o tempo continue bom, né? Oração subordinada adverbial condicional. Então, sempre a oração subordinada, no caso da adverbial condicional, ela vai dar uma condição para que a oração principal aconteça, né? Oração subordinada adverbial proporcional, né? Exprime a ideia de proporção, ou seja, um fato simultâneo ao que acontece em seguida ao expresso na oração principal, iniciando principalmente pelas conjunções, à proporção que, à medida que. Então tá lá, ó, à proporção que limpávamos os livros, o cheiro de bolor sumia, né? Quer dizer, cheiro de bolor sumia, oração principal, à proporção que limpávamos os livros, oração subordinada adverbial proporcional. À medida que chovia, a população ribeirinha ia deixando suas casas, né? A população ribeirinha ia deixando suas casas, oração principal. À medida que chovia, oração subordinada adverbial proporcional. É só parar, analisar com calma e perceber que as orações, o nome da oração já está dizendo o que ela faz. Então, bom senso, né? Vocês têm que saber os nomes? Tem. Mas não decore, porque tudo que é decorado... a gente esquece com o tempo. Então, entender é melhor, né? Dei uma olhada na apostila, num livro de gramática, qualquer livro de gramática que tenha sobre orações, revejam esse vídeo de aula, essa videoaula outras vezes, né? E façam os exercícios que vocês vão assimilar melhor. Oração subordinada adverbial final. Ela exprime a ideia da finalidade do fato, gente, tá errado aqui. Expresso na oração principal. Inicia-se principalmente pelas conjunções para que, a fim de que. Aí o exemplo. Os nobres da Idade Média compravam o perdão dos padres para que depois da morte conseguissem o céu. Então, os nobres da Idade Média compravam o perdão dos padres, oração principal, né? E a finalidade para que depois da morte conseguissem o céu. É a oração subordinada adverbial final. Fiz minha autocrítica, oração principal, a fim de que me sentisse melhor, né? Oração subordinada adverbial final. Oração subordinada adverbial consecutiva. Exprime a ideia da consequência do fato expresso na oração principal. Inicia-se principalmente por que, precedido de tal, né? Antes dele vem tal que, tão que, tanto que, tamanho que, né? Aí vem o exemplo, expressou-se com tal firmeza que todos acreditaram, né? Tal, na oração principal, tá dando a ideia de consequência, né? Ele se expressou, o fato dele se expressar, a consequência, se expressar com firmeza, a consequência que todos acreditaram. Chorou tanto na partida que a família se surpreendeu. Quer dizer, a família se surpreendeu, a consequência dele ter chorado tanto surpreendeu a família. Então, né, vamos analisar. Chorou tanto na partida, oração principal, que a família se surpreendeu, oração adverbial consecutiva. Oração subordinada adverbial conformativa, né? O nome já está falando, exprime uma ideia de conformidade com o pensamento expresso na oração principal. Inicia-se principalmente pelas conjunções conforme, como, segundo. E aí vem lá, o livro foi publicado conforme nós pedimos. Então, o livro foi publicado, oração principal, conforme nós pedimos, oração subordinada adverbial conformativa. Como diziam os mais velhos, beleza não se põe na mesa. Então, beleza não se põe na mesa, oração principal. Como diziam os mais velhos, oração subordinada adverbial conformativa.
Oração subordinada adverbial concessiva. Exprime ideia contrária ao fato expresso da oração principal. Inicia-se principalmente pelas conjunções embora, ainda que, se bem que. Embora houvesse leite estocado, ninguém conseguia encontrá-lo no mercado. Então, ninguém conseguia encontrá-lo no mercado. Oração principal, embora houvesse leite estocado, é uma oração subordinada adverbial concessiva, né? Ela dá uma ideia diferente da outra, né? Adorava Elis Regina, ainda que ela fosse pimentinha, né? Então, adorava Elis Regina, oração principal, ainda que ela fosse pimentinha, oração subordinada adverbial concessiva. Oração subordinada adverbial comparativa, o nome já está falando, né? Ela representa o segundo termo da comparação. Inicia-se principalmente pelas conjunções como, mais do que, menos do que, tão como, tanto quanto. E aí vem o exemplo. O ciclista era tão rápido quanto o pensamento. Né? A comparação da rapidez do ciclista com a rapidez do pensamento. Nós corríamos como lebres assustadas. Né? Olha a comparação. Nas comparativas, né, o verbo nem sempre aparece expresso. Ele pode estar subentendido. Né? A gente vai entender por causa do contexto. Olha. O bife estava duro como sola de sapato, né? Como a sola de sapato é. Então, vamos prestar atenção. E aí, a gente encerra aqui as orações subordinadas. Qualquer dúvida, é só perguntar nos stories, pelo WhatsApp ou pela própria plataforma. Beijo e até a próxima.